Meu nome não importa, parceiro. O que importa é que eu vivi anos dentro do Comando Vermelho, e tudo o que você acha que sabe sobre nós é a primeira mentira que eles querem que você acredite. Passei 15 anos subindo a hierarquia no complexo do Alemão. Comecei como vapor, virei soldado, depois gerente de boca, até me tornar o braço direito de um dos caras mais respeitados lá de dentro. Eu vi tudo, eu sei onde os corpos estão enterrados e, mais importante, sei quem mandou enterrar. Você acha que o dono do morro é o cara de fuzil no peito que aparece no jornal? Ele é só o gerente da firma. Um gerente descartável. Os verdadeiros donos, os barões do poder, nunca pisaram na favela. Eles vestem terno, usam relógio caro e têm o número do governador na agenda. E são eles que me caçaram até este buraco. Eles me deram a ordem final e agora eu sei que não vou ver o sol nascer. Por isso estou gravando isso. Então escuta com atenção. Essa é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. Estou num quartinho de motel na beira de uma estrada que nem sei o nome. O cheiro aqui é de mofo e desinfetante barato. A luz do letreiro de neon quebrado pisca lá fora, pintando a parede suja de vermelho e azul, como se fosse um giroflex silencioso me avisando que o fim tá perto. Cada carro que passa na rodovia faz meu coração pular na garganta. Eu tô com o celular na mão, gravando isso, e a outra mão tá suando em cima de uma pistola que só tem 3 balas. Não é pra lutar. É pro final, pra não dar a eles o prazer de me levar vivo. Faz 3 dias que eu não durmo direito, qualquer barulho no corredor, qualquer freada de pneu, e o ar some do meu pulmão. Eles são bons. Não são os moleques do morro que vêm atrás de mim. Eles mandam gente que não deixa rastro, gente que faz o serviço parecer um acidente, um latrocínio. Gente que o sistema protege. Eu sei como eles operam porque eu já trabalhei para eles, mesmo sem saber. Eu era a ferramenta. Agora, sou a ponta solta que eles precisam eliminar. A grande mentira que a TV te conta é que a guerra é nossa. Que é o comando contra o terceiro comando que é a gente contra a milícia. Isso é o show humano, é o circo para distrair você enquanto os palhaços de verdade contam o dinheiro no camarote de luxo. A verdade é que a facção é só um departamento de uma empresa muito maior e mais suja. Uma empresa cujos sócios são políticos, juízes, desembargadores, grandes empresários. Eles decidem quando uma guerra começa e quando ela termina. Eles decidem qual favela vai ser pacificada e qual vai continuar vendendo. Por quê? Porque um morro em guerra desvaloriza os imóveis no entorno. Um morro pacificado abre caminho para especulação imobiliária, para obra superfaturada. Eles não se importam com a droga. A droga é só a desculpa, é o óleo que faz a máquina de poder e dinheiro deles girar. Eles financiavam nossas armas, garantiam que a polícia não subisse em certas semanas e, em troca, a gente garantia os votos na comunidade ou limpava o terreno para um novo empreendimento deles. Eu lembro de uma reunião. Não foi no morro, claro, foi numa cobertura na Vieira Solto. O cheiro do mar entrava pela janela junto com o cheiro do charuto cubano que o doutor fumava. Eu estava lá, de pé, no canto da sala, enquanto meu chefe, que no morro era um rei, parecia um funcionário recebendo ordens. O tal doutor, um empresário famoso que vive dando palestras sobre meritocracia, desenhou num guardanapo como a gente deveria pressionar uma comunidade vizinha. Não era por ponto de droga. Era porque uma construtora, parceira dele, queria comprar aquele terreno por uma merreca. A guerra que se seguiu, que deixou dezenas de mortos e foi capa de todos os jornais como a barbárie do tráfico, foi planejada ali, entre um uísque caro e uma baforada de charuto. Eu estava lá, eu vi. E a imagem daquele homem sorrindo, com o mapa da nossa desgraça rabiscado num guardanapo, nunca mais saiu da minha cabeça. É esse sorriso que eu vejo no escuro deste quarto. O ar aqui dentro ficou pesado, frio. Tem um carro parado do outro lado da rua, com os faróis apagados, já tem uns 20 minutos. Pode não ser nada. Pode ser um casal se pegando, um cara esperando alguém. Mas o meu instinto, o mesmo que me manteve vivo por 15 anos no meio do inferno, tá gritando. A pele do meu braço tá arrepiada. O silêncio da noite foi quebrado por essa presença que eu não consigo ver, mas consigo sentir. É assim que eles fazem. Eles observam, estudam sua rotina, esperam um momento de cansaço, o descuido. Eles sabem que eu tô sozinho, sabem que a proteção que eu tinha se foi. Traição é uma coisa fodida, parceiro. Ela não vem do inimigo que te encara de frente. Ela vem do cara que te chama de irmão, que aperta sua mão, mas que já vendeu sua alma pro diabo de terno e gravata por um preço maior. O meu preço de lealdade ficou baixo demais para eles.
Eles me usaram para queimar um arquivo. Um político. Um dos deles que estava ameaçando abrir o bico. A ordem veio de cima, embalada como se fosse uma questão de honra da facção, uma vingança. E eu, como um bom soldado, executei. Só que eu não sou burro. Eu guardei uma prova, uma gravação. Uma única conversa que ligava tudo, que conectava o morro ao palácio, a boca de fumo ao gabinete do desembargador. Era meu seguro de vida, e na semana passada, quando a poeira baixou, eu tentei usar. Tentei negociar minha saída, minha paz. Foi o meu maior erro. Em vez de me darem uma saída, eles puseram um alvo nas minhas costas. O seguro de vida virou minha sentença de morte. Eles não negociam com as ferramentas, eles as descartam quando perdem a serventia ou se tornam um risco, e eu me tornei o maior risco de todos. O carro lá fora acabou de ligar os faróis. Eles estão vindo. A porta do carro abriu. Eu preciso continuar falando. Rápido. O barulho da porta do carro batendo lá fora soou seco, cortando a noite, um som final, um som de ponto final. Engraçado como a cabeça da gente funciona. Esse barulho me jogou para longe daqui, para muito antes de tudo isso. Me jogou de volta para a viela de terra batida onde eu cresci, onde o único som mais comum que o funk no último volume era o de rajada. Eu não nasci bandido, parceiro. Ninguém nasce. A gente é fabricado. Minha primeira memória não é do meu pai ou da minha mãe. É do cheiro. O cheiro de esgoto a céu aberto misturado com o cheiro de chuva batendo na laje de zinco. Era o perfume da minha infância. A gente não tinha estado. A gente tinha ausência. A única vez que o governo subia o morro era de caveirão, com a cara coberta e o dedo no gatilho. Eles não vinham trazer escola, médico, esperança. Vinham trazer medo. E quando você cresce cercado de medo e abandono, você aprende a procurar poder em qualquer outro lugar. Qualquer lugar que te ofereça um mínimo de respeito, mesmo que seja na ponta de um fuzil. A primeira vez que eu vi o que era poder de verdade, eu devia ter uns 12 anos. A mãe do meu melhor amigo, o Dudu, estava doente. Precisava de um remédio caro, impossível pra gente. Ela chorava todo dia, a gente ouvia da nossa casa. Um dia, o frente da comunidade na época, um cara chamado Bira, passou pela rua dela. Viu o desespero. Ele não falou muito. Só encostou na parede, ouviu a história, e fez uma ligação no radinho dele. 2 horas depois, um moleque da boca apareceu com uma sacola de farmácia. Tinha o remédio e mais umas coisas. Bira não pediu nada em troca. Só deu um tapinha no ombro do Dudu e falou: "Cuida da sua mãe. A firma tá aqui pra isso." Naquele dia, eu entendi uma coisa que a escola nunca ia me ensinar. Ali, naquela comunidade esquecida por Deus e pelos homens, existia uma lei, existia uma ordem, e ela não vinha do asfalto, não vestia farda azul. Ela vestia chinelo, bermuda e tinha o poder de decidir quem vivia e quem morria, quem passava fome e quem comia. E, pela primeira vez na vida, eu quis fazer parte dessa ordem. Foi o neguinho que me apadrinhou. Ele era diferente, não era só mais um soldado com sede de sangue. Ele lia. Lia jornal, lia livro que encontrava no lixo, lia as pessoas. Ele era o gerente da boca da parte de baixo e viu alguma coisa em mim. Eu era quieto, observador, não me metia em briga à toa. Um dia, ele me chamou no canto. Eu, um moleque magrelo, borrado de medo. Ele me ofereceu um guaraná e começou a falar. Ele não me ofereceu uma arma, me ofereceu uma visão de mundo. Ele dizia: "Mano, aqui não é bagunça. Isso aqui é uma empresa. Tem hierarquia, tem meta, tem logística. O asfalto acha que a gente é bicho, mas a gente gere um negócio milionário sem faculdade, sem planilha de Excel. A gente aprende na prática. A regra número 1 não é atirar, é pensar. Pensa 3 passos à frente do inimigo, seja ele a polícia, seja ele o alemão." Neguinho me ensinou a ler o movimento, a entender o fluxo de dinheiro, a saber quem era confiável e quem era X9 segundo O pelo jeito de olhar. Ele me deu um propósito, tá ligado? Ele me fez sentir que a minha inteligência, que não servia pra nada na escola, tinha valor ali. Eu tinha um sonho, sabe? Todo moleque da favela tem. O meu era ser jogador de futebol. Eu era bom, de verdade, rápido, driblava fácil. Cheguei a fazer um teste num time grande do Rio. Passei na primeira fase. Eu lembro de voltar para casa naquele dia, o pé doendo, o corpo moído, mas o coração parecia que ia explodir de felicidade. Contei para minha mãe e ela chorou. Foi uma das poucas vezes que eu a vi chorar de alegria. Mas a vida no morro tem um jeito cruel de te puxar de volta para a realidade. Na semana do teste final, meu pai, que fazia bico de pedreiro, caiu de um andaime.
Quebrou a perna em 3 lugares. Não podia mais trabalhar. O dinheiro que a gente tinha, que já era pouco, acabou. A fome começou a apertar de verdade. Olhar para o prato vazio da minha irmã mais nova foi a coisa mais doida que eu já senti. Era uma mistura de raiva, de vergonha, de impotência. O futebol não ia encher aquele prato, não naquela semana, mas o neguinho podia. E foi essa a escolha que a vida me deu. O sonho ou o prato de comida. Eu procurei o neguinho. A cabeça baixa, a vergonha me comendo vivo. Eu não precisei falar nada. Ele só olhou para mim e entendeu. Ele não me julgou. Ele me deu minha primeira missão. Não foi pegar numa arma. Foi ficar de olheiro no alto do morro, com um radinho na mão. Qualquer movimento estranho, qualquer carro da polícia que apontar na principal, você avisa. Sua voz vai ser o anjo da guarda de todo mundo que tá trabalhando lá embaixo, ele disse. Eu subi. Fiquei lá por 12 horas, debaixo do sol, depois do sereno. O radinho na minha mão pesava mais que um fuzil. Cada carro que passava, meu coração disparava. Mas pela primeira vez, eu não me sentia mais impotente. Eu não era mais um moleque magrelo vendo a família passar necessidade. Eu era parte de algo, eu tinha uma função, eu era útil. Naquele dia, quando desci e recebi meu primeiro pagamento, um bolo de nota de 10 e de 20, eu comprei a maior cesta básica que consegui carregar. Ver o armário da minha casa cheio de novo. Aquele sentimento de alívio, de ter provido, foi mais forte que qualquer gol que eu pudesse ter feito. Ali naquele momento, o menino que sonhava em jogar bola morreu, e o soldado nasceu. Os passos no corredor, leves, cuidadosos, não são os passos de um hóspede cansado voltando pro quarto, são passos de caçador, e eu sou a presa. Esse som me lembra de outra coisa. Me lembra da justiça do morro. A gente tinha nosso próprio código penal, tá ligado? E nossos próprios tribunais. Não tinha advogado de defesa. Não tinha recurso. Tinha uma roda de cadeira de plástico, o acusado no meio, de cabeça baixa, e o veredito já decidido antes mesmo da primeira pergunta ser feita. A pena para X9 para estuprador, para quem roubava morador, era quase sempre a mesma, o micro-ondas, pneu, gasolina e fogo. Uma mensagem clara. Aqui, as regras são nossas. Mas com o tempo, eu comecei a ver que as regras eram flexíveis. Elas se dobravam para proteger os amigos do chefe, para eliminar quem estava crescendo demais, quem estava começando a fazer muita pergunta. A justiça não era cega. Ela era caolha, e só enxergava o que era conveniente para o poder. Eu vi um moleque, não devia ter nem 16 anos, ser sentenciado porque comprou um tênis novo. Um tênis que ele não podia pagar com o salário de vapor. A conclusão foi óbvia para todo mundo. Ele pegou o dinheiro da boca para comprar, ou pior, vendeu informação para os rivais. O moleque chorava, jurava pela mãe que tinha achado o dinheiro num bolso de uma calça doada. Ninguém ouviu, o olhar dele cruzou com o meu por um segundo. Era um olhar de pânico, de quem não entende por que o mundo decidiu acabar ali, daquele jeito. Eu não fiz nada. Eu era só um gerente na época, minha opinião não valia porra nenhuma. Fiquei parado vendo a justiça ser feita, sentindo o cheiro de carne queimada se misturar com a fumaça do baseado que os soldados fumavam para comemorar. O medo era a argamassa que segurava os tijolos do nosso império. E naquela noite, eu percebi que todos nós, do vapor ao gerente, éramos só tijolos numa construção que não era nossa, e que qualquer um podia ser arrancado e quebrado a qualquer momento. A paranoia virou o ar que a gente respirava. Você não podia mais confiar em ninguém. O cara que dividia a quentinha com você de tarde podia ser o mesmo que te entregava de noite por uma posição melhor. A irmandade, que a gente tanto falava, virou só uma palavra vazia, um slogan para recrutar moleque novo e iludido. O neguinho, o cara que me ensinou tudo, que me disse que a regra número 1 era pensar, ele morreu por causa disso. Ele começou a questionar umas ordens que vinham de cima, umas guerras que não faziam sentido, que só serviam pra gente perder homem e armamento. Ele achava que a gente estava sendo usado, e ele estava certo. Um dia, ele foi chamado para uma reunião e não voltou. Acharam o corpo dele 2 dias depois, dentro de um carro abandonado. A versão oficial foi que os alemães pegaram ele, mas eu sabia que era mentira. O tiro que matou o neguinho veio de perto. Veio de um dos nossos. Foi a primeira vez que eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O cara que me ensinou a pensar foi morto porque pensou demais. A mensagem era clara: obedeça, não questione. E foi obedecendo que eu comecei a entender o jogo de verdade. Eu virei o braço direito, o homem de confiança, e com a confiança, vieram as missões especiais.
Eu não ficava mais só na contenção do morro, eu descia. Eu ia pro asfalto, e a missão mais comum era entregar o arrego da polícia. Toda sexta-feira, sem falta, eu ia encontrar um contato. Às vezes num estacionamento de supermercado, às vezes numa padaria chique na Zona Sul, eu entregava uma mala de dinheiro para um coronel da PM, para um delegado da Civil, e a conversa não era de bandido e polícia. Era de sócios. A gente combinava qual dia eles podiam fazer operação de mentirinha, para sair no jornal. Eles nos avisavam de operações de verdade. Eles nos vendiam armas apreendidas de outras facções. As mesmas armas que matavam os nossos, depois matavam os deles, e depois voltavam pra gente. Era um ciclo perfeito de corrupção, um negócio onde todo mundo do alto escalão ganhava. E os otários na linha de frente, dos dois lados, morriam acreditando que estavam numa guerra de verdade. A guerra era o maior produto deles, a mais lucrativa. Você acha que a gente invadia um morro rival porque queria mais um ponto de venda? Ingenuidade. A gente invadia porque um político precisava de uma crise de segurança para se eleger com discurso de lei e ordem. A gente começava uma guerra para desviar a atenção da mídia de um escândalo de corrupção em Brasília. A gente recebia um arsenal novo, munição que não acabava mais, e um sinal verde dos nossos contatos na polícia. A área tá liberada por uma semana, façam o que tiver que ser feito, e a gente ia. Moleque de 15, 16 anos, cheio de ódio, acreditando que estava lutando pelo comando, pela nossa honra. Morriam e matavam por uma mentira, por um teatro de fantoches onde as cordas eram controladas por mãos invisíveis em escritórios com ar-condicionado. Eu planejei invasões. Eu mandei dezenas de jovens para a morte, dos dois lados, sabendo que a única coisa em jogo era o interesse de um cara que eu nunca ia conhecer. Com o tempo, eu me tornei o elo. Eu era o cara que levava o dinheiro, que trazia as ordens. Eu me sentei em salas com gente cujo nome você só vê na coluna social. Empresários que financiavam campanhas políticas e ao mesmo tempo nossa guerra. Juízes que vendiam sentenças e garantiam que nossos chefes nunca fossem pegos. Eu vi o mapa do poder de verdade. A facção não era o topo da pirâmide. A gente era a base, a mão de obra suja e descartável. A gente absorvia a violência, a gente tomava a culpa, a gente morria na capa do jornal, para que o sistema lá em cima pudesse continuar lucrando em paz, limpo, respeitável. E eu comecei a entender que a minha lealdade não era a facção, era a esse sistema podre. Eu era leal a eles. E quando o político que eu queimei, amando deles, se tornou um problema, e eu me tornei a única testemunha que sabia a verdade completa, a minha lealdade não valia mais nada. O elo precisava ser quebrado. Tem alguém mexendo na maçaneta, devagar, sem fazer barulho, tentando ver se a porta tá só encostada. Meu sangue gelou. Não é meu coração que tá batendo. É um tambor de guerra dentro do meu peito, abafando todos os outros sons. Eu seguro a pistola com mais força. O metal tá frio, mas minha mão tá pegando fogo. É o fim da linha. Eu sabia que ia chegar, mas saber e sentir são duas coisas completamente diferentes. A adrenalina tá queimando minhas veias. Eu não tô mais no passado, nas minhas memórias. Eu tô aqui, agora, neste quarto fedendo a morte. A maçaneta parou de girar. Silêncio, um silêncio pesado, que dói o ouvido. Eles sabem que eu tô aqui, e eles sabem que eu sei que eles estão aí. Isso não é mais uma caçada, é um ritual. O último ato da peça que eles escreveram pra mim. E a única coisa que eu ainda posso controlar é como a cortina vai fechar. A maçaneta parou. O silêncio que veio depois foi 1000 vezes pior do que o barulho. É um silêncio que eu conheço bem. É o silêncio que vem depois da rajada, quando o eco das balas morre, e a única coisa que sobra no ar é o cheiro de pólvora e a pergunta de quem ainda tá respirando. É o silêncio do fim do jogo. Esse mesmo silêncio me joga pra noite que mudou tudo. A noite em que eu morri pela primeira vez. A operação que me venderam como a maior prova de lealdade da minha vida. A chance de virar lenda, de vingar os irmãos caídos. A missão era simples e, ao mesmo tempo, grandiosa. A gente ia tomar de assalto um galpão na Baixada onde os cabeças do 3º Comando e da milícia iam se reunir para fechar uma aliança contra a gente. A informação veio de cima, dos doutores. Era ouro puro. Nos deram fuzis novos, coletes que nunca tinham visto a luz do dia, e a garantia de que a rota estaria limpa, que o batalhão da área tinha recebido o arrego em dobro para olhar para o outro lado. Eu me senti um general indo para a guerra. Eu juntei meu bonde, os caras mais casca-grossa, os mais leais, 20 homens que confiavam em mim de olho fechado, e eu os levei direto pro matadouro.
A gente chegou no local e o ar já estava estranho. Era um complexo industrial abandonado, um labirinto de ferrugem e concreto quebrado. O silêncio era pesado demais, antinatural. Não tinha cachorro latindo, não tinha um segurança de bobeira. Nada. Meu instinto gritava que tinha alguma coisa errada, mas a ordem era clara e a confiança no sistema era cega. A gente se dividiu em duas equipes para entrar pelos flancos do galpão principal. Eu fui na frente com a primeira. Assim que a gente botou o pé dentro daquele lugar escuro, que fedia a óleo velho e mofo, as luzes se acenderam. Holofotes potentes, vindo de todos os lados, cegando a gente. E no segundo seguinte, o inferno começou. Não era uma troca de tiros, era um paredão de execução. As balas vinham de cima, das passarelas, vinham das janelas, vinham de buracos nas paredes que a gente não tinha visto. Não eram só os alemães do terceiro comando. Eu reconheci os gritos de guerra da milícia. E o pior, eu reconheci o tipo de disparo preciso, tático, dos caras do BOP. Eles estavam todos lá, juntos, esperando a gente. Meus homens caíam um por um, sem chance de revidar, sem entender de onde vinha a morte. Um tiro rasgou minha perna, e eu caí atrás de uma pilha de tambores de metal. A dor era um fogo líquido me subindo pelo corpo. O barulho era ensurdecedor, mas por baixo do caos das rajadas, eu comecei a ouvir as risadas. Eram risadas de comemoração. O tiroteio diminuiu, virou uma sequência de tiros de misericórdia. Eu espiei por uma fresta. E foi aí que eu vi. Meu chefe, o cara por quem eu daria a vida. Ele desceu de uma das passarelas, caminhando tranquilo entre os corpos dos nossos irmãos. Ele não estava com uma arma na mão. Ele estava com um rádio. E quem veio ao encontro dele, saindo das sombras, foi o líder do terceiro comando daquela área, o nosso maior inimigo. E eles se abraçaram. Um abraço de negócios fechados. Atrás deles um oficial da PM, um major que eu já tinha visto em reuniões, sorria e acendia um cigarro. E lá fora, parado ao lado de um SUV preto, eu vi a silhueta de um dos doutores, o mesmo da cobertura na Vieira Solto. Ele observava a limpeza do terreno com a frieza de um empresário checando o balanço da firma. Não era uma guerra, era uma fusão, uma liquidação de estoque. Eles não estavam eliminando o inimigo. Estavam eliminando os funcionários problemáticos, os soldados do meu bonde, os que, como o neguinho, ainda acreditavam em honra e faziam perguntas demais. Eu entendi tudo naquele instante. A facção não estava sendo atacada, estava sendo modernizada, reestruturada. Eles estavam limpando a velha guarda para colocar no lugar uma geração nova, mais submissa, que já nascia nesse modelo de negócio integrado com o Estado e com os rivais. A guerra que a gente via na TV era só marketing. Nos bastidores, eles eram todos sócios. O comando, o terceiro, a milícia, eram franquias diferentes da mesma corporação da morte, gerenciada por aqueles homens de terno. Enquanto eu sangrava no chão, vendo meus amigos de infância serem executados, a ficha caiu com o peso de um caixão. A minha lealdade, a minha vida, a vida de todos ali, não valia nada. Nós éramos peças descartáveis num tabuleiro que a gente nem sabia que existia. O cheiro de sangue e pólvora se misturou com o da minha própria mortalidade. Eu sabia que se me achassem ali vivo, eu seria o próximo. Uma granada jogada por um dos meus últimos homens num ato de desespero final, explodiu perto de um tanque de produtos químicos. A fumaça preta e tóxica que subiu foi a minha única chance. A confusão me deu uma janela de segundos. Com a perna latejando, eu me arrastei na direção oposta, para dentro de um duto de escoamento imundo. Eu me enfiei ali, na merda, na água suja, com ratos passando do meu lado. Eu ouvia os passos deles lá em cima, as vozes frias confirmando as mortes. Confere todo mundo. Não pode sobrar nenhum vivo para contar a história. Cada passo deles em cima da grade de metal do duto fazia meu corpo inteiro tremer. Eu fiquei ali por horas, talvez um dia inteiro, não sei. Perdi a noção do tempo. A única coisa que me manteve consciente foi o ódio. Um ódio puro, gelado, que nunca tinha sentido antes. Não era ódio do inimigo, era ódio da mentira. Eu não sobrevivi a um tiroteio, parceiro. Eu sobrevivi à verdade, e eu escapei carregando essa verdade comigo. Agora você entende? A gravação que eu tenho, a que liga o doutor à morte daquele político, é só a ponta do iceberg. É um problema para eles, sim. Mas o verdadeiro perigo que eu represento não está nesse celular. Está na minha cabeça. Eu sou a única testemunha ocular da grande farsa. Eu vi os reis de todas as facções, junto com a polícia de elite e o poder do asfalto, brindando sobre os corpos dos seus próprios soldados.
Eu sei os nomes, eu vi os rostos, eu ouvi as conversas. Eu posso desfazer o teatro inteiro. Por isso não basta me matar. Eles precisam me apagar da existência, fazer parecer que eu nunca estive lá. Eles não estão caçando um bandido foragido. Eles estão caçando um arquivo vivo. A única prova de que o sistema não está quebrado, ele foi construído para funcionar exatamente assim. E o som que eu ouço agora, do outro lado dessa porta, não é o som da minha morte, é o som deles tentando deletar o último arquivo corrompido. Os passos no corredor se afastaram, lentamente. O som foi morrendo até sumir, me deixando sozinho de novo com o tambor que martela no meu peito. Eu esperei 1, 2, 5 minutos. O ar do quarto parecia sólido, impossível de respirar. Me arrastei até a porta, o olho colado no olho mágico. O corredor estava vazio, iluminado por uma única lâmpada amarela e fraca que parecia doente. Não era nada. Ou era tudo. Era um teste. Um jogo psicológico para me quebrar, para me fazer cometer um erro. Voltei para a cama, mas o sono, que já era um estranho, agora virou um fantasma. Eu não sou mais um homem, parceiro. Eu sou um espectro. Eu sou oficialmente um defunto. Na internet, se você procurar meu nome, vai achar a notícia. Corpo encontrado carbonizado num carro na Baixada, identificado pela arcada dentária. Eles me deram um enterro. Plantaram um corpo qualquer, um indigente, e fecharam o caso. Minha família chorou por um caixão lacrado que não tinha nada meu dentro. Eles não só me caçam, eles me apagaram. E quando você não existe mais, ninguém vai procurar por você quando você sumir de verdade. Viver assim é uma tortura que nenhuma bala pode causar. É acordar todo dia num lugar diferente, um quartinho de merda como este, e a primeira coisa que você faz é planejar a rota de fuga. É nunca mais poder ouvir a voz da sua mãe, nunca mais ver o rosto da sua irmã. É andar na rua de cabeça baixa, com o boné enterrado na cara, e sentir cada olhar como se fosse uma mira laser no seu peito. É ver um carro de polícia e sentir o gosto de ferro na boca não porque você é bandido, mas porque você sabe que eles podem ser os mesmos que te venderam, os mesmos que te entregaram. A paranoia te consome. Você começa a ver rostos conhecidos em estranhos. O frentista do posto, o cara na fila do pão. São eles? Mandaram alguém? Você para de comer direito, para de dormir. Você vive num estado de alerta constante que desgasta sua alma até sobrar só o osso. E a pior parte é o silêncio. O silêncio cheio de vozes, as vozes dos caras que eu levei pra morte naquela noite. Eles estão comigo neste quarto, e todos eles me perguntam a mesma coisa. Por quê? Por que você sobreviveu? Eu poderia ter sumido, trocado de nome, ido pra um fim de mundo no interior, tentado recomeçar. Mas recomeçar o quê? A mentira? Fingir que eu não vi o que eu vi, que eu não sei o que eu sei? Não dá, mano. A verdade, quando você descobre uma verdade desse tamanho, ela vira uma coisa viva dentro de você. Ela te corrói, te envenena. Ficar em silêncio seria a traição final. Seria cuspir no túmulo do neguinho, o cara que me ensinou a pensar. Seria dar a vitória final para eles, pros donos do circo. Eu tô fazendo isso porque, outro dia, escondido num terminal de ônibus, eu vi um moleque. Não devia ter nem 13 anos. Olhar assustado, mas com aquela faísca de admiração vendo os vapores passarem com o radinho no peito, eu vi a mim mesmo naquele menino. Vi o mesmo caminho de ilusão se abrindo na frente dele, e eu senti nojo. Um nojo de mim, do sistema, de tudo. Essa história não é mais sobre a minha sobrevivência. É sobre a morte da mentira que continua fabricando meninos como aquele. É a minha única chance de dar algum sentido para a pilha de corpos que eu ajudei a construir. O sistema não tá quebrado, parceiro. Ele foi projetado para funcionar exatamente assim. Ele precisa da guerra no morro para vender segurança no asfalto. Precisa do bandido com fuzil na capa do jornal para esconder o bandido de terno que assina a lei no gabinete. Precisa que você odeie o ladrão de celular para não ter tempo de ver quem tá roubando o seu futuro, a sua saúde, a sua educação. É tudo um grande teatro. Comando Terceiro, milícia, são só os times em campo, se matando para delírio da torcida. Mas no final do jogo, todos os donos dos times jantam na mesma mesa, rindo e contando o lucro da bilheteria. Eles te dão o ódio para te manter ocupado, te dão o medo para te manter controlado. E enquanto a gente se mata aqui embaixo, por causa de uma bandeira, de uma cor, de uma fronteira invisível no chão da favela, eles fatiam o bolo lá em cima, em paz. A maior arma deles não é o fuzil, é a ilusão. E eu,
Por 15 anos, fui um dos guardiões mais leais dessa ilusão. O som de pneus cantando no asfalto. Uma freada brusca, bem aqui na frente. Depois outra, e outra. Não é um carro. São vários. As luzes fracas do meu quarto tremem com os faróis fortes que miram diretamente na minha janela. Portas batendo, muitas. Som de bota pesada no cascalho do estacionamento. Não são os assassinos silenciosos de antes. Acabou o jogo. Acabou a caçada. Isso é a limpeza. Eles não estão mais tentando me apagar em silêncio. Eles vieram buscar o arquivo e queimar o servidor. Meu coração não está mais acelerado. Pela primeira vez em dias, ele está calmo. Uma calma fria, de quem chegou ao fim da estrada e aceita o precipício. Eu olho para a pistola em cima da mesa. 3 balas. Minha última escolha. Minha última liberdade. Eu pego o celular. A bateria está quase no fim. Mas acho que dá tempo. Dá tempo de terminar. Eles estão arrombando a porta do quarto ao lado. Gritos. Estão vindo metendo o pé em tudo. Metódicos. A minha porta é a próxima. O poder de verdade não grita, não usa fuzil. Ele sussurra no ouvido de um juiz, ele assina um contrato numa sala com ar-condicionado, ele compra a sua alma com um sorriso e um aperto de mão. A gente, na favela, a gente só lidava com a consequência barulhenta desse poder silencioso. Nós éramos o esgoto do palácio deles, e agora, eles vieram dar a descarga final. A porta vai tremer a qualquer segundo, o barulho vai ser ensurdecedor. Mas antes que a voz deles seja a última coisa que esse quarto ouça, eu quero que a minha seja a última que você escuta. A verdade não morre com um tiro. Ela só morre se ninguém tiver coragem de contar. E você, o que faria no meu lugar? Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixa essa verdade morrer aqui.